eu chorava. Eu tinha feito um grande investimento naquilo dali e eu não tinha o retorno que eu esperava e que, na minha expectativa, eu queria. Então, eu me sentia mal. Se alguém entrou no mercado digital despreocupado, lança um curso que eu compro. Ninguém vai fazer R$1 milhão vendendo sua consulta. Dá certo no digital as pessoas que são mais resistentes à frustração. Tudo na minha vida, até hoje, faturando alto, eu uso o PIP. O nosso consumidor, o nosso cliente, ele tem comportamentos muito parecidos com os nossos. Mas o que as pessoas não contam é que o mercado digital, ele pode ser sua liberdade? Pode. Mas ele pode ser sua prisão também. Sim, não vou quebrar porque eu não vou parar. E eu posso até parar, mas eu sempre uso uma técnica, né, que eu vou explicar para você que tá assistindo a gente. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você caiu nesse vídeo aqui e quer transformar o seu conhecimento em um negócio digital, entenda como um sinal esse momento, hein? Porque o nosso convidado de hoje superou a vergonha, a timidez, a insegurança de vender na internet e se transformou em um empreendedor digital, gente. Veio do mercado da nutrição e com apenas 3 pessoas na operação e uma automação inteligente, na verdade um sistema de automação inteligente, ele faturou mais de 3 milhões de reais. Mais de 2.000 pessoas aprenderam com ele a automatizar os seus negócios e ter mais liberdade em seus trabalhos. Olha só que gigantesco esse propósito, Esse Marcelo. é o sonho de muita gente, hein, Carol? É o sonho de muita gente. Então, recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas aqui na KiwiFi, seja muito bem-vindo. Quem? Vem pra cá, Fred Estevam. Uau! Eu acho que depois dessa apresentação, né, a gente já começa esse podcast KiwiCast High level. em nível altíssimo. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Marcelo. Obrigado você que tá assistindo. Fica aí até o final, porque hoje eu vou liberar aqui conteúdo de ouro. Perfeito, assim que a gente gosta. Assim que a gente gosta. E Fred, a gente já vai começar aqui querendo te conhecer um pouco melhor. Como a Carol disse, você veio do mercado da nutrição, que é um mercado super tradicional, super necessário. Mas antes de você entrar no mercado digital, como é que você enxergava esse universo online? Era uma coisa que estava em sua cabeça? Era uma realidade totalmente distante? O que é que passava aí? Totalmente distante, Marcelo. Eu vim de uma família de servidores públicos, né? Então, meu pai é servidor público e ele acreditava que todo mundo da família também deveria ser. Então, o mercado digital, para mim, para as minhas irmãs, era totalmente inalcançável e desconhecido. Assim que eu me formei na faculdade, eu fui fazer administração de empresas. Não sei se vocês foram esses jovens, mas eu fui aquele jovem que saiu da escola, do ensino médio, e falei, bom, o que eu vou fazer? Não posso ficar aqui agora sem nenhuma faculdade. E aí eu fui fazer administração de empresas. Fiz 6, 7 períodos, se eu não me engano, e troquei. Nossa senhora, seu pai deve ter Não. ficado doído. Porque meu pai é servidor público e eu entendo um pouco disso, cara. Exatamente. Ele falou assim, é o que você quer? Eu falei, é o que eu quero, pai, eu quero sair dessa faculdade. Eu falei com as minhas irmãs e eu estudava junto com a minha irmã. Olha. A minha irmã se formou e eu não. Falei, eu não quero trabalhar a minha vida toda dentro de um escritório, tendo que responder e-mail, bater ponto e etc. Só que eu troquei por algo pior. Troquei por matemática. Nossa, é totalmente, né? É um pouco conectado ali, né? Se você for pensar, mas... Pois é, mas vocês não vão acreditar. Eu troquei por matemática porque eu acreditava que eu gostava muito de matemática no ensino médio e que eu seria um excelente professor. Quando eu fiz o primeiro, o segundo período, que eu vi aqueles cálculos, tudo aquilo que tava ali, falei, não, matemática não é pra mim. E aí eu caí, assim como muita gente tá caindo de paraquedas aqui nesse KiwiCast, eu caí de paraquedas na nutrição. E aí eu comecei a faculdade de nutrição, a princípio, né, também longe do mercado digital, né, longe de consultório, que foi o que me consolidou. A nutrição, ela tem um estigma muito grande de você trabalhar com serviço de alimentação, com o ONE. Então, você vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar em hotel, vai fazer escalas, vai trabalhar em hospital. Então, eu tinha muito isso. E eu entrei porque eu tinha uma deficiência na época, uma doença que eu não conseguia descobrir em lugar nenhum. E eu falei, bom, se eu não descubro em lugar nenhum, eu mesmo vou buscar esse conhecimento. Já vai um primeiro insight grande do mercado digital, que conhecimento a gente tem bastante na internet. A internet proporciona isso pra gente. Comecei a faculdade de nutrição,
estudei, trabalhei, muitos fazem esse caminho, então acordava às 6 da manhã, jornada do herói? Pode ser jornada do herói, mas acordava às 6 da manhã, chegava em casa meia-noite, e aí até me formar, só que quando eu me formei, o que aconteceu? Pandemia. Nossa, de cara. Desafio. E foi aí a minha descoberta com o digital, porque ou eu me reinventava, ou eu tinha que voltar a trabalhar com CLT. E eu escutei uma curiosidade muito grande, que eu acho que muitas pessoas escutam também, quando a gente trabalha de CLT e faz essa transição, eu escutei da minha chefe a seguinte frase: Fred, você nunca vai ganhar na nutrição o que você ganha trabalhando aqui. Ano passado eu fiz 3 vezes mais que a empresa que eu trabalhava. Caramba, velho. Nunca diga nunca. Ela provavelmente vai assistir esse podcast. Acho que você errou, hein? Mônica, um beijo. Eu já te marquei um stories, você já viu isso, você me deu razão. Caramba, cara. É muito louco, porque você falou da jornada do herói, mas a jornada do herói é exatamente isso, né? É um convite a você de se descobrir, aí você vai enfrentando desafios durante o caminho e você vai superando cada um deles pra você subir de nível, né? Seja no seu conhecimento, seja na vida profissional, enfim. Inclusive, quando você descobriu o digital ali naquele momento, você sentiu... Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou logo de cara? Foi o desafio de alcançar mais pessoas através dessa nova ferramenta? Ou foi o desafio de mostrar a cara e dizer o que você estava vendendo? Dar a cara a tapa, né? Não sei em outros mercados, mas no mercado da área da saúde, a gente ainda tem um preconceito muito grande que saúde não se vende. Então, se você é profissional da área da saúde, se você é médico, se você é fisioterapeuta, se você é dentista, você vai entender muito bem o que eu tô falando. Então, durante a faculdade toda, a gente aprende isso. Saúde não se vende. Então, quando eu fui pro mercado digital, o meu maior desafio foi... Tá, eu vou mostrar a minha cara aqui, eu vou estar aqui falando no Instagram, nas outras redes sociais, nos outros canais de captação, mas o que os meus colegas de profissão vão falar sobre mim? O que as pessoas vão pensar quando eu estiver ensinando algo, né, ao meu público leigo dentro da internet? E eu, Fred, hoje eu tô aqui sentado com vocês, né, falando aqui no KiwiCast, mas eu tive que me reinventar, né? Eu tive que descobrir uma outra personalidade. Na verdade, eu tive que aflorar um alter ego do Fred para que ele possa subir em palcos, para que ele possa se apresentar em podcasts, para que ele possa fazer lançamento, estar dentro de live, porque essa pessoa ela não existia. Como você falou mesmo na apresentação, Carol, eu era totalmente inseguro, eu era totalmente... não tinha confiança no que eu fosse fazer no meu trabalho quando eu entrei na internet. Então, meu maior desafio foi o medo do julgamento. Então, o que as pessoas iam pensar, depois o que as pessoas iam falar de mim, e se elas iam comprar, o que elas iam ali estar pensando sobre a minha conduta dentro da internet. Então, que é um medo muito comum, inclusive, né? Eu percebo muito aqui, até pelas entrevistas que a gente já fez, que tem alguns setores que tem esse pé atrás. Então, o setor de saúde, o setor de advocacia, o setor contábil, que são setores mais tradicionais, sempre tem esse pé atrás, porque o próprio mercado olha com olhos tortos, né? Então, agora no setor de contabilidade, a gente tem o contador revoltado. Olha o nome, né? Ele vai de encontro a todo esse sistema tradicional. A mesma coisa com o próprio Marcelo Saf, de advocacia, que vai contra todo esse sistema tradicional do advogado de paletó. Então, é necessário quebrar o padrão. Agora, a título de pressão, o mercado digital é um mercado de pressão, né? Porque são expectativas super altas, muita velocidade, fora as dúvidas de quem está ao nosso redor. Você sentiu essa pressão a título de, cara, eu preciso então dar certo para provar para os outros que essa escolha foi correta? Ou você entrou despreocupado? Como é que foi esses primeiros contatos a título, assim, psicologicamente falando? Eu acho que se alguém entrou no mercado digital despreocupado, lança um curso que eu compro. Lança um curso, lança uma mentoria que você vai vender muito. Eu entrei com uma pressão muito grande, mas desde o início, e já vale um insight para você que está assistindo a gente agora, é que dá certo no digital, dá certo para quem é profissional da área da saúde no consultório, as pessoas que são mais resistentes à frustração. Legal. Então, eu me frustrei muito, eu caí, eu chorei. As pessoas falam, né? Ah, se você faz alguma coisa, abre um carrinho, né? Abre as suas vendas e dá errado, você vai lá e refaz, pesquisa, investiga. Gente, eu chorava.
eu chorava. Eu tinha feito um grande investimento naquilo dali e eu não tinha o retorno que eu esperava e que, na minha expectativa, eu queria. Então, eu me sentia mal. Só que eu aprendi logo de cara que os grandes, né? Os grandes nomes, as pessoas de maior sucesso são aquelas que são resistentes à frustração. Eu aprendi isso de cara e essa pressão, ela continuou acontecendo, mas eu comecei a trabalhar ela assim, me frustrei, deu errado, mas vamos lá. Eu vou fazer isso aqui de novo, eu vou repetir, até que isso dê certo. E foi assim durante a minha carreira toda. Eu me formei, né? Lá em 2019 eu me formei. Eu pedi demissão do CLT. Falei, chega! Joguei, né? Não sei se alguém já passou por isso, tá assistindo, mas eu joguei tudo pro alto e falei, liberdade. Mas o que as pessoas não contam é que o mercado digital, ele pode ser sua liberdade? Pode. Mas ele pode ser sua prisão também, se você não souber encaminhar aquilo dali muito bem. E aí eu pedi demissão, fui com tudo, peguei toda a minha rescisão, investi em várias coisas que muitas vezes foi desnecessária e quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei ali, foi isso. E aí eu pedi pra voltar pro CLT. Voltei pro CLT, trabalhei mais 6 meses, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Não recomendo isso pra ninguém. Então, se você aí acabou de sair do CLT e tá empreendendo, tá no mercado digital, continua. Continua que vai dar certo. Só não dá certo se você desistir e pedir pra voltar pro CLT. E aí eu voltei, pedi demissão de novo, fui empreender e veio a pandemia. Essa foi a minha primeira frustração. Porque eu tinha montado um consultório, o consultório estava já vendendo super bem, já estava atendendo muito bem, já tinha encontrado meu nicho, meu público certo para poder fazer isso. E aí veio a pandemia, tudo fechou, tudo acabou, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui para o mercado digital. Lancei lá no começo desafios de emagrecimento, era muito comum, naquela época é comum até hoje, mas durante a pandemia era muito comum. Então as pessoas estavam lá durante a pandemia ganhando peso, muito ansiosas, né? Não sabiam o que iam fazer. Eu falei, agora é o momento. E aí lancei o meu primeiro desafio, depois eu lancei grupos de emagrecimento, e eu fui remando contra a maré. Dentro da minha história no mercado digital, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou muito inovador dentro do meu nicho, né? Que é um micro nicho, que é a nutrição. E aí, enquanto todo mundo estava só na parte de consulta online, vamos lá, vou fazer consulta online, CRN liberou, eu fui para a parte do digital. Lançar grupos, lançar desafios, lançar produtos. Então, essa pressão que você me perguntou, Marcelo, acontece. Acontece e vai acontecer com todo mundo. Mas eu acredito muito que eu dei certo e que muitas pessoas dão certo porque resistem às frustrações e são resilientes dentro desse mercado. Fantástico. Dentro disso que você disse que foi contra a galera que estava atuando no mesmo nicho que você, que estava usando o digital para vender consulta, né? A encher a agenda, vamos dizer assim. E você já foi contra a maré só para trabalhar com digital mesmo, lançando desafios, trabalhando com a galera dentro de casa. Quando que foi o momento que você criou o seu próprio método, o seu produto digital? Depois de quantos desafios você fez, você entendeu que, tipo, eu tenho um método, eu posso vender isso? Depois, esse desafio, eu vendi ele 18 vezes, lancei ele 18 vezes. Eu percebi depois do terceiro, quarto, né, que foi quando eu lancei o meu método, que foi esse grupo mesmo, que as pessoas, elas buscavam mais, elas faziam um desafio, mas elas ficavam, Fred, eu quero mais, e aí, vamos lá, a gente tem que ter uma continuidade, eu preciso de algo mais completo. Eu falei assim, eu tenho isso para vender, eu tenho esse conhecimento e eu não tô colocando para fora. E aí eu desenhei, eu lembro que isso é muito engraçado, tá muito forte na minha mente, Carol, que eu sou muito visual. E aí eu peguei na porta do meu quarto, eu colei um monte de post-it, né? Post-it mesmo. E fui escrevendo tudo sobre o meu método. Então eu fui colocando todas as minhas ideias, né? Um brainstorm, tudo ali. E foi dessa forma que nasceu o meu método na época com relação à nutrição e o público leigo. Caramba. E aí eu fiz um grupo, e esse grupo, no 5º grupo, a gente vendeu 100 mil reais. Olha isso, que 100 mil legal. reais. Tudo sozinho nesse momento? Nesse momento, eu não tinha nem robô e nem 3 pessoas na equipe. Isso era eu comigo mesmo, sem um conhecimento muito grande de marketing digital. Eu já seguia muitas pessoas. Eu já, né, a minha irmã é uma grande inspiração para mim. Ela já estava nesse mundo, mas eu não tinha o conhecimento. O meu conhecimento era, peraí, eu posso não saber qual é o objetivo que eu quero.
mas eu também não quero voltar para onde eu estava. Sim. E aí esse era o meu maior trampolim para eu poder fazer aquilo ali dar certo. Agora, Legal. apesar de você ter criado o seu próprio método e ter feito algo fora do que as pessoas do seu nicho estavam fazendo, eu imagino que também você encontrou desafios na hora de mostrar por que o seu método funcionava. Então, como é que funcionou a comunicação nessa época? Tipo, qual foi a primeira decisão que você precisou tomar para mostrar que o seu método era diferente do que as pessoas estavam vendo ali naquele momento de outros concorrentes, vamos dizer assim? Então, quando eu comecei a lançar os desafios e os grupos de emagrecimento, e a galera tava muito ainda na consulta, né, querendo vender consulta online, eu percebi que eu teria que vender muito mais consulta e que dentro da consulta, o meu público, a minha persona, ia continuar se sentindo muito sozinha. Então, qual foi o maior insight, Carol? A gente estava no meio da pandemia. Imagina você, né? Se você é casada, você tá lá só com seu marido, né? Com seu companheiro, sua companheira. Se você tem um filho, tá só você, seu marido e sua filha. E aí a gente vai fazer uma consulta porque você tá muito ansiosa e tá ganhando peso o tempo todo. Você vai continuar sozinha depois de uma consulta, vai continuar ansiosa, vai continuar engordando, mesmo que eu seja o melhor nutricionista do mundo. Então, como que eu mostrei para essas pessoas que o meu método era melhor naquela época? Olha, você não precisa fazer isso sozinha. Várias outras pessoas também estão buscando emagrecer, também estão ansiosas, e eu juntei todas vocês para que a gente possa juntos chegar dentro desse objetivo e desse propósito. E foi aí que a gente foi crescendo, e cada vez mais eu tinha que pensar em alternativas para que essas pessoas continuassem comigo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns cases de sucesso com o público leigo, de pessoas que emagreceram 20, 30 quilos, que o meu grupo era o mesmo, tá, gente? O método que eu criei era o mesmo, eu vendia outras turmas e eu não modificava nada. E aí vai, às vezes, um grande insight. A gente fica buscando o tempo todo a melhoria contínua, é perfeito, eu concordo. Mas, às vezes, a gente, no perfeccionismo, dentro do mercado digital, a gente quer trocar o produto o tempo todo. Verdade. A gente olha uma coisinha, isso aqui não tá legal, eu quero trocar. Isso aqui... Cara, às vezes você não precisa trocar tudo, você precisa escutar o que o teu cliente estava te pedindo. E o meu cliente pedia continuidade, pedia mais daquilo dali. E aí, elas faziam o mesmo grupo várias vezes. Várias vezes eu falava, olha fulano, é a mesma coisa. Não, Fred, eu não posso sair desse grupo. Olha. Esse grupo é um grupo muito forte. Então a comunidade, criar isso, foi o meu grande diferencial para mostrar para eles. Então a galera tava lá, olha, vamos lá, vamos fazer consulta. E eu falava, não, consulta, eu batia no inimigo comum. Consulta sozinha, você vai continuar sozinha. Você não vai ter um diferencial. Perfeito. Olha como bom, né? é tudo sobre comunicação, né? A forma como você mostra os benefícios do seu produto e da sua entrega propriamente. Exatamente. Muito legal. Aqui a gente já falou um pouco sobre mentalidade, um pouco sobre técnica, até mesmo sobre estrutura. Eu quero expandir um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar num ponto que para mim é super relevante. Eu acho que às vezes a audiência não percebe o ouro que tá nisso, que é aquele ponto que você trouxe da resiliência. A gente tá aqui, a gente lê os comentários que vocês mandam e muitas pessoas pedem, eles querem saber mais da história do convidado, outros querem conhecer mais das técnicas, né? O que é que ele fez, o como. E a verdade é que a maioria das pessoas não tem sucesso, não é nem pela técnica, é porque elas param. Exato. Elas não têm resiliência para continuar. Então a gente olha a ABM do Facebook e fala, mas é muito número, eu não consigo fazer isso. Ou vai para uma copy e fala, nunca vou conseguir entender o humano a ponto de escrever algo que faz ele comprar. Mas a verdade é que é a mentalidade que faz a pessoa seguir, né? E imagina se você não tivesse sido resiliente, o que é que você teria deixado no meio do caminho, né? Então eu queria voltar nisso porque é super relevante essa história de como você continuou e foi tentando e reestruturando. Poderia ter parado, né, Fred? Poderia ter parado, poderia ter voltado, poderia ter distribuído o currículo novamente para o CLT, e é o que acontece com a maioria das pessoas que começam no mercado digital, Marcelo. Elas vêm com uma falsa ilusão, né, que tudo vai dar certo de primeira, que você já vai fazer o seu primeiro milhão e vai aparecer aqui no KiwiCast dando uma entrevista com um mês, né? Pode acontecer? Pode. Você pode ter uma mega estrutura? Pode, mas eu acho que para 99% das pessoas essa não é a realidade. Não é o que acontece. Então a minha história é muito baseada nisso, né? Eu olhava
eu vou ser muito sincero, naquela época eu não tinha um objetivo claro. Eu não sabia o que eu queria, não sabia de fato, né? Ai, nossa, empresa estruturada, né? Metas. Não tinha, gente. A minha meta era ser rico. A minha meta era ser rico, só que eu tinha muito forte dentro de mim que era, eu não quero voltar para onde eu estava. Gente, eu morei em Nova Iguaçu. Não sei quem é do Rio de Janeiro que tá nos assistindo. Uhul, Nova Iguaçu! Exatamente esse meme. Nova Iguaçu, para vocês terem uma ideia, eu contextualizar, é uma região do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde, de fato, sonhos o tempo todo são esmagados. A gente não tem, os jovens de lá, não tem uma perspectiva de futuro muito grande. Isso que eu acho que acontece em muitas regiões, né? E não passei fome, não tive necessidade, mas não tinha uma expectativa ali de crescimento muito grande. Então eu saí de casa muito cedo, com 17 anos eu já saí de casa. E meu pai até pouco tempo atrás, né, até antes mesmo de ver a placa de 1 milhão que eu recebi, todo o faturamento, ele falava, um dia você vai quebrar. Eu falo, pai, eu não vou quebrar porque eu não vou desistir. Não vou quebrar porque eu não vou parar. E eu posso até parar, mas eu sempre uso uma técnica, né, que eu vou explicar para você que tá assistindo a gente, que é uma técnica muito boa, chamada PIP. P-I-P-P. Isso eu uso desde que eu lancei o meu primeiro grupo de emagrecimento, o meu método mesmo. Quando alguma coisa dava errada para eu ser resistente a essa frustração, o primeiro P é de perdão. Eu me perdoava. Então, cara, não deu certo. Eu me perdoo, eu fiz o que eu podia fazer dentro das condições que eu tinha naquele momento. É a primeira coisa. Porque às vezes a gente fica se culpando o tempo todo e aí que leva a desistência e uma frustração maior. Não existe ser humano no mundo que se autoflagele tanto quanto a gente mesmo. E dentro do empreendedorismo, isso é muito comum e muito forte. Ainda mais que você tá muitas vezes ali sozinho, começando sozinho. O segundo que é o I é de investigar. Bom, tu se perdoou, ótimo, mas também não vai ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então tu investiga o que tu fez, o que tu pode fazer de melhor. Investigou? Bora. Planejamento e plano de ação. São os últimos 2 P's. Então tudo na minha vida, até hoje, faturando alto, eu uso o PIP. Que é essa ferramenta. É muito legal. Muito tudo é método, né, Marcelo? Tudo é método. Até pra você lidar com seus problemas pessoais mesmo, você tem que ter um método, senão você se perde realmente na primeira frustração. Isso. E é isso que me deu, e me dá até hoje essa fome, né? Eu falo que eu tenho uma fome. Não é uma fome simplesmente de vencer, de dar certo, né? Mas é uma fome de fazer por mim coisas que eu sempre quis fazer e que eu não tinha a possibilidade em outros momentos. E não existe coisa melhor no mundo do que você passar conhecimento para as outras pessoas e ajudar outras pessoas. Isso eu falo pro público leigo, pra galera do emagrecimento, porque imagina só, uma mulher obesa dos seus 35 anos que não consegue nem amarrar o tênis. E aí ela chega pra você com o seu método, com o seu conhecimento, com o que você passou pra ela. Fred, pela primeira vez na vida eu consegui abaixar pra amarrar um tênis. Cara, pra mim, pra você, pode não ser nada. Mas pra aquela pessoa, isso é muita coisa. Pra uma nutricionista que tá lá, saiu da faculdade, sem perspectiva nenhuma, com a ideia de que saúde não se vende, com um salário de R$2.500, que é o piso da nutrição, e ela me mandava uma mensagem que conseguiu fazer R$20 mil, que conseguiu botar o filho numa escola particular. Pô, isso é bom demais. Vale tudo, né? Inclusive, você até comentou aí que você falava para o público leigo, e aí eu quero saber, até o seu primeiro faturamento de 1 milhão, você falava só para público leigo, e quando que surgiu a oportunidade de você abraçar também os profissionais da área de nutrição? Como é que você identificou essa demanda? Isso é uma pergunta muito legal, Carol, é interessante você fazer, porque às vezes muitos nutricionistas, profissionais da área da saúde, você que não é nenhum desses nichos e está assistindo a gente, vai pensar assim, cara, o Fred tá ali porque ele vende para profissional. Então, as pessoas que estão no marketing digital, que vendem dinheiro, que vendem prosperidade, vende para uma galera, né, que tem condição de pagar. Não, até o meu primeiro 1 milhão eu fiz somente com o público leigo. Eu fiz fazendo lançamento de desafio, fiz lançamento de grupo de emagrecimento e me orgulho novamente em dizer que eu fui o primeiro a criar um clube de recorrência para estilo de vida saudável. Naquela época, ninguém falava sobre isso. E eu criei, claro que existiam para outros nichos? Existia, gente. Não inventei do zero, pelo amor de Deus.
Mas eu adaptei aquilo dali, não se falava, e aquilo foi uma explosão. A gente vendeu muito, era o Fredflix na época, que era uma massa. associação ao Netflix, né? Então a gente lançou o Fredflix, a gente fez vários rebrands dele, inclusive é um produto que a gente vende até hoje, que é o Clube Corpo dos Sonhos. Mas ao primeiro milhão eu fiz com isso. E quando eu percebi que eu tinha que migrar, não que eu era obrigado a migrar, mas que eu gostaria de migrar. Quando as pessoas elas começaram a me procurar, perguntando como que eu tinha feito, como eu fazia, Legal. se eu podia orientar. E foi aí que eu conheci. Eu tenho uma sócia que também é nutricionista, foi aí que eu conheci a Liz. Beijo, Liz. E aí a gente foi tomar um café juntos e a gente decidiu que naquela época era o momento da gente lançar uma coisa para nutricionistas. E o mais engraçado lembra que eu falei no começo, né, da nossa conversa, que eu me considero muito inovador de remar contra a maré? Naquela época todo mundo estava lançando mentoria para nutricionistas. Mentoria. Vamos lançar mentoria. E aí eu falei assim, Liz, a gente não vai lançar mentoria. A gente vai lançar um clube. Até porque eu já dava muito certo com um clube para leigo. E aí a gente lançou um clube que foi um sucesso danado naquela época, porque a galera tava cansada de mentoria. E aí quando a gente veio com essa proposta, era uma proposta nova, única, inovadora, que os nutricionistas não conheciam ainda. legal. E foi um produto que a gente vendeu muito e vende até hoje também. A E importância realmente- de você conhecer o mercado, né? Aham. Exatamente. Até porque, de certa forma, você é a persona do mercado, né? Sim. Você tá vivendo intensamente o que o mercado tá pregando. Então faz toda a diferença. Sim. Agora, a título de estrutura, ainda para a parte um pouco mais técnica, você tem uma operação super enxuta, que mesmo assim faturou 3 milhões de reais, o que já é um resultado, um super resultado, né? Então, como que você organizou sua operação para deixar ela tão eficiente e escalável, mesmo com somente 3 pessoas? E claro, né, as automações. Sim. E aí, esse ponto, a gente volta um pouquinho, porque eu sempre tive na minha cabeça que grandes equipes seriam grandes responsabilidades. Você lidar com muitas pessoas, você gerenciar muitas pessoas, isso dá muito trabalho. E eu tenho como base, e deixo inclusive como recomendação para quem gosta de ler o livro Essencialismo, que é um livro de cabeceira na minha vida, que você precisa fazer apenas o que é necessário você fazer. E eu não me via naquela posição de grande gestor para ter que lidar com muitas pessoas. Então eu comecei com a minha secretária só. Minha secretária foi a primeira pessoa da minha equipe. A minha secretária virou minha closer. Então eu ensinei ela a vender. Como eu vim do mercado de vendas, né? Então eu vendia muito para a empresa que eu trabalhava. Eu sabia que metas, as pessoas elas são movidas a dinheiro, ela ia gostar muito. Então eu transformei minha secretária na minha closer. Então ela foi a primeira a vender os meus desafios, né? Os meus grupos de emagrecimentos e os meus clubes. Depois que eu fui crescendo, eu senti a necessidade de profissionais para poder deixar meu trabalho cada vez mais eficiente. Então eu contratei um designer, e aí eu fiquei com o designer e com a secretária. E fiquei assim durante um bom tempo. Quanto tempo você disse? Uns 2, 3 anos. Caramba! A minha equipe mesmo, com 3 pessoas, ela se fez agora do ano de 2024. Com 3 pessoas... Recente, então. Recente, muito Caramba, recente. E eu continuo com essas 3 pessoas até hoje, tá? Então hoje eu tenho um suporte, porque como eu tenho muitas pessoas, muitos alunos, eu preciso de um suporte. Então, pessoas para a experiência do cliente, para esse suporte. Tenho uma pessoa para poder fazer venda ativa, um social selling, ali junto. E tenho a minha secretária, que ela vai sair agora. Gestor de tráfego e o designer, eu faço meio que terceirizado. Então, não são meus funcionários, me respondem a mim, mas não são meus funcionários. Fora isso, toda a parte de upsell, downsell, mais venda ativa, inclusive o começo do social selling, a gente faz com robôs e automações. Olha isso. O tempo todo. Acompanhamento de paciente eu faço com robô, né? Consultorias eu faço com robô. Cara, isso é muito legal de você dizer, porque acompanhamento com paciente, por exemplo, é algo que na nutrição, no mercado de nutricionistas padrões, assim, não é
algo que a pessoa imagina que é possível. Porque, tipo, como eu vou fazer o acompanhamento? A pessoa precisa vir no consultório, precisa se pesar, eu preciso fazer bioimpedância, não é? Deve ter... Exatamente. Inclusive, isso. Dentro disso, quais são os desafios que você hoje observa que os nutricionistas, eles passam na hora de vender os seus produtos ou serviços e como que você ajuda eles, elas, a superarem isso? De que forma? Acho que o maior desafio que o nutricionista tem hoje na hora de vender seus produtos, seus serviços, é de fato entender que ele é uma pessoa e que ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O nutricionista, infelizmente, ele tem um senso ainda muito de falta de confiança. Então, ele não consegue confiar no próprio trabalho, não consegue falar do próprio trabalho na internet. Então, ele quer atender, mas ao mesmo tempo que ele quer atender, ele quer fazer um stories, ao mesmo tempo que ele quer fazer um stories, ele quer cuidar do paciente dele, ele quer entrar no mestrado, ele quer fazer um doutorado, porque o tempo todo ele precisa de algo para afirmar para ele mesmo que ele é bom e que ele consegue. Então, o desafio maior do nutricionista é entender que, cara, eu preciso de organização e organização não é uma besteira. Eu preciso não de milhões de funcionários, mas eu preciso otimizar meu tempo para que eu consiga fazer essas coisas e ter um faturamento e um resultado muito bom. E aí vem essa grande questão com os robôs, que até hoje a gente fala muito sobre isso, que é, cara, mas é saúde, é nutrição, vai ficar uma coisa mecânica, vai ficar uma coisa sem sal, vai ficar uma coisa robótica. Porque dentro do marketing digital a gente está acostumado com, comente a palavra aqui, receba o link. A pessoa comenta uma palavrinha lá, recebe o link. Dentro da nutrição isso não vai funcionar. E os robôs, eles funcionam bem melhor para essa parte, mais do acompanhamento do paciente, mais do suporte que ele faz ali para aquele paciente dele, para que sobre tempo e organização que ele faça outras coisas. Então, o desafio é desaprender coisas que a gente, na faculdade, a gente aprende, Carol. Por exemplo, você montar uma dieta do zero, depois você mandar para o paciente na semana 8, tudo bem, como é que tá a sua dieta? E aí, olha o tempo que você tem. Imagina, vamos supor que você tenha 50 pacientes. E aí você tem que montar 50 planos alimentares. E aí você não tem uma organização, por exemplo, um esqueleto daqueles planos alimentares ali prontos. E aí toda semana, para que dê certo, você tem que mandar mensagem no 1 a 1 para esses 50 pacientes. Só que aí o Marcelo me respondeu 3 horas da tarde, você me respondeu 7 horas da noite. E aí o nutricionista o tempo todo tá ali respondendo o paciente. Qual é o tempo que você tem para criar um produto digital? Qual é o tempo que você tem para você estar com a sua família? Qual é o tempo que você tem, por exemplo, para estar na internet, nas redes sociais? Nenhum. Só que volta a falar do grande desafio, é você desaprender. É você achar que esse é um modelo que dá certo. E o meu ponto de virada foi justamente isso. Entender que tudo que eu tinha aprendido antes, lá em 2018, 2019, hoje, 2025, não dá certo mais. Principalmente quando a gente tá falando de tecnologia, né? Tecnologia. Tão rápido. Cara, hoje em dia pode parecer até engraçado. O meu robô tem um nome, ele se chama Joy, né? E as minhas pacientes, elas amam o Joy. O Joy coleta todas as informações delas semanalmente e conversa com elas. O Joy faz até análise de prato para elas. Esse prato aqui tá legal? O Joy vai lá, esse prato aqui tá legal. Tira um pouco do arroz, botou arroz demais, tudo mais. E olha o tempo que me sobra com isso. Quando o Joy dá algum problema, cai o sistema, alguma coisa assim, e elas não recebem, elas me mandam cobrando. Fred, o Joy nem me mandou mensagem essa semana, né? O que aconteceu? Olha isso, cara. E qual é o meu trabalho com isso? Nenhum, programar um robô para fazer isso. Olha, Fred, eu sei que esse assunto de automações, o pessoal fica sedento por mais. Então, já que você tá gostando, segura aí que já a gente vai voltar a falar de automações, mas eu quero falar sobre outra área de atuação que você tem na parte das vendas, que são as listas de transmissão. Você comentou com a gente que as listas de transmissões, elas mudaram a forma como os nutricionistas captam pacientes e vendem os serviços para eles. Então explica pra gente, primeiro para uma pessoa que nunca nem ouviu falar dessa possibilidade das listas, o que são essas listas de transmissão e como é que você programa elas na prática? Tá. E aí, isso também é muito legal. Tudo que eu falo é muito legal, gente. Porque é legal mesmo, tá? Porque é legal e me brilha os olhos. Porque na minha época, né, quando eu faturei meu primeiro milhão, as pessoas não falavam isso pra mim. Então, o mercado da saúde era muito consulta, consultório. E até quando você consegue vender só tua hora? Ninguém vai, grava isso, ninguém vai fazer R$1 milhão vendendo só consulta.
Ninguém. Ninguém senta aqui vendendo só consultas, você precisa diversificar ali os seus serviços e atendimentos. E as listas de transmissões nada mais é do que canais de vendas no WhatsApp. Não é um grupo, não é um grupo com a família, não é um grupo onde você coloca pessoas interessadas no seu trabalho ali. É uma lista onde a pessoa, ela quer entrar naquela lista. Eu chamo de lista VIP, para não ficar um nome só de lista de transmissão. Mais frio, né? A pessoa, ela se sente especial e você faz um cronograma de conteúdo e ofertas ali. E aí, o mais interessante disso a gente não se pergunta, mas aonde que o nosso cliente mais tá? Se o teu cliente, ele acorda, qual é a primeira coisa que ele vê? É o WhatsApp ou é o Instagram? Eu, por exemplo, quando eu acordo, faço as minhas coisas e abro o meu telefone, eu abro o meu WhatsApp. E vocês? Não, WhatsApp, fato. É, WhatsApp. WhatsApp. E o nosso consumidor, o nosso cliente, ele tem comportamentos muito parecidos com os nossos. E aí, lá naquela época, eu pensei assim, cara, eu preciso de um novo canal de venda. Eu preciso de uma massa que esteja ali comigo e que receba todos os meus conteúdos e ofertas. Porque, querendo ou não, a gente sabe, ou se você não sabe, o Instagram, ele tem um algoritmo e ele não entrega para toda a sua base, né? Então, se você tem 20 mil seguidores, não são 20 mil pessoas que assistem seus stories. Agora, se você tem 20 mil pessoas na sua lista VIP no WhatsApp, as 20 mil pessoas vão ver sua oferta. E vão ver o seu conteúdo. Então, como que funciona? A gente hoje, né, se você está começando, se você não entende muito bem, dentro do WhatsApp você tem essa possibilidade de criar essa lista de transmissão, você vai botar as pessoas interessadas no seu trabalho ali, ou vai fazer chamadas, por exemplo, você pode usar o tráfego pago ou o tráfego orgânico mesmo para colocar essas pessoas lá. Semanalmente, como que funciona essa estratégia? Pode contar essa estratégia para eles? Por favor, Lindo, na verdade. deve. Como que funciona essa estratégia? Em uma semana você faz um conteúdo com associações do que o seu público, a sua persona, ela quer. Depois que você faz essas associações, na semana seguinte, você faz uma oferta. Então, conteúdo, oferta. Conteúdo, oferta. E a gente cria esse funil dentro dessas listas de transmissões. Para ficar ainda mais interessante, depois que você deu esse passo, a gente entra, de fato, nas automações, que é para você não ter mais trabalho em programar isso. Mas dentro dessa lista VIP, é assim que funciona. Não tem um mistério muito grande, não tem uma coisa que vá fazer com que você... Nossa, isso aqui é impossível. Não. O WhatsApp todo mundo tem. Abre seu WhatsApp agora, né? Dá um pausezinho, né, que você está assistindo, abre seu WhatsApp, vê a lista de transmissão, volta aqui e comenta, porque de fato você vai entender que isso é um grande canal de venda para você. Ali, na lista VIP, a gente cria um relacionamento muito grande que talvez a gente não consiga criar nas outras formas de captação, como, por exemplo, Instagram, TikTok e YouTube. Ali a pessoa ela se sente mais próxima a você. Verdade. E a gente sabe que pessoas compram de pessoas. A não ser que você seja uma super marca, uma Coca-Cola da vida, pessoas compram de pessoas. E dentro da lista VIP é isso que acontece. Você consegue aquecer o teu lead, aquecer aquela pessoa que tá ali, e aí ela vai lá e compra de você. E essas mensagens, elas chegam como se fosse uma mensagem individual do Fred, ou da equipe do Fred no meu WhatsApp. Exatamente, é como... Diferente dos grupos, gente, eu particularmente... Grupo só pra vender, mas e o grupo da minha família. Que eu sou obrigado, que se eu não fico, a minha mãe briga. Exatamente. Né? Eu só apareço no Natal. Eu tenho que aparecer nas outras datas, Carol. Mas é isso que acontece. No grupo, as pessoas saem do grupo, elas não se sentem exclusivas, elas não se sentem VIPs. E aí, quando ela recebe uma mensagem que ela vê, eu boto a minha foto, que eu não sou bobo, boto minha foto, ela recebe a minha mensagem ali com a minha foto, o Fred está me mandando uma mensagem, ela vai lá e abre. E eu tenho uma estratégia ainda melhor para você que vai começar a utilizar agora. A última mensagem do WhatsApp é a que fica nas notificações. Então eu coloco uma mensagem de impacto ali. Então eu crio toda a mensagem e a última é de um impacto. A última nunca vai ser um link de venda, porque senão a pessoa ela não abre. Verdade. A última mensagem de impacto. Dica Porque de quando ouro, ela vê aquela mensagem ali na notificação dela, por exemplo, vamos botar um gatilho de curiosidade ali, né? Essa mensagem que eu acabei de te mandar vai mudar, ponto, o que a pessoa quer. Entendi.
A pessoa bate o olho aqui, o que o Fred tá falando? Vai mudar o que eu Isso. quero? Pum, abriu. Quando abriu, ela leu o meu conteúdo, viu o que eu tô mandando, ouviu a minha oferta. A gente faz isso, em média, para 4, 5 mil pessoas todos os meses. 4 a 5 mil pessoas? Todos os meses a gente faz isso, essas ofertas, esses conteúdos, né? Esse esquema todos os meses. E a gente hoje roda anúncio para trazer mais pessoas para dentro dessa lista. A gente, dentro do Instagram, chama eventualmente para entrar nessa lista e a galera ama. Uma outra estratégia para também... Ninguém entra de graça. Hoje o padrão de conteúdo, padrão de consumo do nosso cliente, ele mudou muito. Então o que eu uso? Uma isca, é igual peixe, né? O peixe não vai pro anzol ali de bom grado. Ele, um anzol, deixa eu aqui morder esse anzol. Não, tem geralmente um pão, uma carne. Sim. Então o que eu faço como isca? Dentro do público leigo eu uso um cardápio SOS de emagrecimento turbinado. Olha que massa. Nome Cara, potente, potente. Cardápio SOS de emagrecimento turbinado. Não é um qualquer emagrecimento qualquer, é um emagrecimento turbinado. Então você que é minha persona, tá lá, quer emagrecer, viu aquilo? Pô, eu preciso entrar nessa lista, eu quero esse cardápio. E aí ela entra pelo cardápio e ela fica pelo meu conteúdo e pelas minhas ofertas. Muito bom. Inclusive, a título de conteúdo e oferta, você tem ali 4 a 5 mil pessoas que ficam te acompanhando durante o ano inteiro e você não para de movimentar essa lista, né? Não. Você falou, olha, eu mando, um conteúdo, é uma oferta, um conteúdo é uma oferta. Você tem isso muito claro mesmo? Tipo, é um conteúdo, é uma oferta, pode ter uma variação? Você tem essa clareza muito fina das mensagens? Não é escrito em pedra. Não é escrito em pedra. Eu posso estar aqui, por exemplo, hoje gravando com vocês, tirar uma foto minha e falar, né, e mandar uma mensagem, programar uma mensagem na minha lista VIP contando a minha história e agradecendo a minha audiência por me proporcionar estar aqui hoje, que foi por conta deles. Vai fazer isso, né, Fred? Com certeza! a ideia já Vão ser duas narrativas diferentes. Uma pro público leigo, outra pro nutricionista. Exatamente. Por quê? Isso me aproxima mais. Lembra que eu falei que uma das estratégias da lista VIP é justamente essa? A gente se conectar com a audiência. Então eu tô me conectando e elas vão me responder. Eu falo elas porque o público é 99% mulheres, o de leigo. Elas vão entender e vão falar, pô, Fred, que legal. E aí depois eu posso ou aproveitar a mensagem, que eu abri aquela mensagem com ela e vender algo, ou não, posso só agradecer e manter esse contato genuíno. Muito legal. É como se fosse uma newsletter do WhatsApp. Do WhatsApp. As pessoas, por que eu falo isso, né? Algumas pessoas me chamam de louco, tá, Carol e Marcelo? Por quê? O tempo todo eu penso com a cabeça do meu cliente. O tempo todo eu não penso com a minha cabeça, o Fred. É a cabeça do meu cliente. Eu falo, cara, o meu cliente abre e-mail? Não. Gente... meu público para emagrecimento é uma mulher, 35 anos, com filho, trabalha o dia todo. Que tempo ela tem para ler e-mail? Nenhum, ela não abre e-mail. Mas o WhatsApp, ela tá o tempo todo ali. É o filho que mandou mensagem, é a chefe que falou, ela foi mandar mensagem para alguém e ela recebe a minha mensagem. Aquele ali é o momento dela cuidar dela mesma. Tá? Então, foi por isso que nada me levou a criar isso dentro de um e-mail e eu criei isso dentro do WhatsApp. Dá certo há mais ou menos 4 anos. Faz todo sentido. Cara, que muito massa, Fred. Agora sim, você criou o primeiro programa de automações inteligentes para nutricionistas, né? Qual automação você enxerga que trouxe mais resultados para você e para os seus alunos e por quê? Para mim, vamos começar comigo, né? Que eu comecei a implementar isso comigo para depois ensinar para nutricionista. No mercado da saúde tem muito essa objeção e todo nutricionista que está me escutando vai entender o que eu tô falando, que é tudo que é muito robótico, a gente tem medo e a gente não coloca, porque saúde tem que ser humanizado, né? Eu brinco com todo mundo que quando fala assim, qual é o seu diferencial? Ai, que meu atendimento é humanizado. Gente, isso não é o diferencial, isso é sua obrigação. Realmente. Essa é sua obrigação, você não vai tratar uma pessoa como qualquer outra ali, né? E aí, quando eu comecei a estudar automação, eu fui estudar fora do Brasil, né? Pegar vídeos do YouTube de fora do Brasil. As grandes pessoas que falavam de automação aqui eram coisas muito técnicas, muito robóticas e de difícil entendimento para o nutricionista. Eu passei 1 ano, Carol, Marcelo, estudando isso e adaptando para a linguagem do nutricionista. Fui testando comigo mesmo, então comecei a usar ferramentas como ManyChat, Bot Conversa, DevZap, que são ferramentas de automação muito conhecidas, e trazer isso para o meu perfil.
Criei um funil, né, ali dentro do Instagram, que eu chamo de funil de atração automático, que é para as pessoas começarem a seguir e seguir e seguir cada vez mais. Foi aí que eu saí de um perfil de 20 mil seguidores para mais de 70 mil seguidores nesse período. E comecei a fazer para os meus produtos digital a recuperação de carrinho abandonado de forma automática. Legal. Voltado para a área de nutrição. Esse foi o primeiro ponto que funcionou para mim. O segundo ponto foi que aí eu automatizei todo o processo dos meus pacientes, desde a entrada deles até a fidelização. Então, o acompanhamento de paciente foi, acho que, o maior diferencial para mim, e aí eu falo que também para os meus alunos, que é uma das coisas, porque a gente perde muito tempo acompanhando o paciente, levando o paciente até o resultado. Recentemente, a estratégia com social selling, né, com a venda ativa mesmo, então o começo da venda ativa dentro do Instagram. E recentemente a gente fez uma estratégia com Close Friends, diferente do que todo mundo faz dentro do mercado. Todo mundo no mercado faz estratégia de Close Friends e coloca ali qualquer coisa ou coloca direto um link de venda, cara. É o que eu tenho visto, inclusive, no meu meio. Tipo, tem um pouquinho de conteúdo nos primeiros stories e no último sempre tem um link. Isso daí é muito ruim, né? Claro que vai dar certo para algumas pessoas, mas eu discordo desse tipo de estratégia, porque quando você fizer da próxima vez, a pessoa vai ver tua bolinha verde e vai saber, já que é um link, uma venda não vai querer entrar. Então a gente usa muito essa estratégia para fazer meteóricos, né? A gente cria uma conexão ali no Stories, com melhores amigos, no Close Friends, e faz uma automação para a pessoa comentar e parar dentro de um grupo. Isso funciona muito, né? Hoje meu perfil para profissional tem em média 3.500 seguidores, a gente faz essa estratégia, bate 2.000 visualizações nos stories. É muito. Pensando que uma média de 10 a 20%, você tá batendo 70%. Isso é muito acima da média. Exatamente. Então, para mim, essas automações foram as que mais deram certo, tanto para o público leigo, quanto para o público profissional, para os nutricionistas que eu ensino hoje. E dentro da nutrição em si, lá dentro dos profissionais, dos meus alunos que começaram a aplicar isso, o que mais dá resultado é fidelização, acompanhamento de paciente, porque dentro do método que eu desenvolvi, que é um método de renovação infinita, a gente sai um pouco da captação. Porque qual é o problema do nutricionista? É ficar querendo captar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E isso é muito cansativo. Você tá captando, e aí você não consegue fidelizar e o cliente não renova. Você tá correndo atrás do rabo o tempo todo. Ratinho de laboratório, sabe? Tá ali correndo o rabo o tempo todo. Então, com o acompanhamento automatizado, a gente consegue fidelizar mais pessoas. Se eu fidelizo mais pessoas, eu já tenho uma previsibilidade financeira muito grande. Muito bom. E, além do acompanhamento de pacientes, o crescimento do Instagram. O crescimento do Instagram com essa estratégia de automação, com iscas, né, de atração automática, também traz muito resultado para os nossos alunos. Ou seja, não é uma estrutura tão simples, apesar de só ter 3 pessoas, né? Não. É toda uma estrutura super profissional, bem estruturada. Sim. São poucos humanos, mas muitos robôs. Mas tem uma coisa engraçada, Marcelo, que pode parecer difícil, e de fato, para quem não conhece, é complicado, mas depois que você programa a primeira vez, fica fácil. Eu imagino. Você não precisa mais programar outras vezes. Eu quero mudar aqui, sei lá, uma cópia do carrinho abandonado. Quero colocar um áudio no lugar de uma escrita. Eu vou lá, eu mudo em cima do que já tá pronto. Perfeito. Né? Já tá pronto. Eu quero aqui agora, né? Muita estratégia que muita galera usa do marketing digital, que é aquele ingresso personalizado. Bom, eu quero mudar só a imagem. Eu vou lá, mudo só a imagem. A estrutura já tá feita. Já tá pronta. Eu fiz uma recente que também foi um grande sucesso, tanto para o público leigo quanto profissional. Teve uma época, não sei se vocês pegaram esse meme, até hoje, né? Que é R$2 ou um presente misterioso. Sim. Eu fiz, né? R$2 ou eu fiz um Pix misterioso ou um presente, alguma coisa assim, né? Acho que eu fiz, não lembro agora, mas foi essa mesma pegada. E era uma automação que eu enviava um Pix para as pessoas. Isso deu muito resultado, eu captei tanta gente, só que não era, né? Aí eu vinha automação bonitinha, a pessoa falava que queria receber o Pix. Aí botava lá, quero receber R$10. Aí eu criei uma automação que mandava o Pix pra pessoa, mandava um Pix de 1 centavo. Falava, não era o Pix que você esperava, mas
Aí vi uma CTA de venda ali. Olha só. E o custo de aquisição do cliente, 1 centavo. 1 centavo! Uau, não, essa aí você brilhou. Arrasou Parabéns, demais. cara. Realmente, você inovou nessa aí, viu, cara? E aí, o que eu preciso fazer pra depois mudar isso? Nada, já tá pronto. Meu único trabalho foi uma única vez. Uhum. Isso no anúncio? Em anúncio, no Instagram, rodando em todos os locais. Pra aumentar, né, as visualizações de uma aula de uma CPL, por exemplo. Não, Então, no lugar da gente rodar um tráfego, por exemplo, lá com... estamos ao vivo na aula 1. A gente rodava o Pix. A pessoa recebia a Mais notificação. atrativo. A pessoa recebia a Muito notificação, bom, 1 Arrasou, centavo. Fred. Estamos ao vivo. Agora, Fred, dessas automações, o nicho da saúde ele é muito pessoal. É um dos mais pessoais, porque Sim. você lida muito com o humano mesmo, as dores, os desejos. Como é que você faz para humanizar essas automações na prática, assim, a ponto de uma cliente sua mal, às vezes, saber que o Joe é um robô? Sua própria personalidade. Às vezes, a gente não entende que o robô, ele precisa ter, como eu falei, no nome, ele precisa ter a sua personalidade, o seu jeito de falar. Se você faz piada, você programa o robô para fazer piada. Se você é mais sério, você programa o robô para ser mais sério. O robô, ele é como se fosse o seu gêmeo. Ele vai funcionar como se você estivesse falando por ele. Só que qual é o grande problema hoje das pessoas? Elas não entendem isso. Elas querem fazer por fazer, monta um robô totalmente apático, um robô mesmo, e espera que a pessoa vá querer engajar com ele. Ela não vai engajar com ele. Né? Não é um robô de operadora telefônica que você bota, digite 1 para falar com o humano. Aí o robô fala, não entendi, digite novamente. Aí você digita 1, não entendi, digite novamente. Não é esse tipo de robô que a gente quer. Então eu digo que existe 3 passos para você criar um robô humanizado. Primeiro você tem que dar nome a ele. A gente não conhece nenhum ser humano que não tenha nome. Fato. Todo mundo tem nome, tá? Segundo, você precisa colocar a sua personalidade no robô. Você precisa fazer com que as pessoas, quando engajem com o seu robô, pensem que estão engajando com o Marcelo, com a Carol, comigo, com você, né? E o terceiro ponto é que, de fato, o robô crie uma história na hora de falar, na hora de contar. Hoje em dia, o mercado mudou muito. Aquelas automações gigantes, elas não funcionam mais. Eu já usei as automações gigantes. Mas mesmo nas automações menores, você consegue mostrar a personalidade, você consegue mostrar que o robô tem nome e você consegue colocar o seu jeito ali. Esse é o segredo. É simples, mas as pessoas, elas complicam. Ou seja, o robô não vai funcionar se você não se conhecer. Olha, que forte. Eita, filosófico. Deixa o like bom. nessa filosofia. Deixa o like depois dessa. Mas é verdade, né? Se a pessoa não sabe da sua própria personalidade e acha que o robô vai resolver os problemas da operação, não vai. Não vai. E aí, as pessoas, elas vão se sentir frustradas. E aí, as que não são resistentes à frustração, a gente Vai volta parar pro no meio começo, do caminho. Exatamente. vão desistir, vão falar que não é pra ela, que aquilo ali não funciona, que é mentira, que tá... Enfim, N coisas ali. Agora, dentro do universo das automações, quais são as que você usa hoje? Eu uso, né, a relação a toda a minha venda. Então, eu faço captação, né, a prospecção com robôs. Eu faço o onboarding, né, o que é o onboarding? Eu faço a recepção dessas pessoas dentro do meu produto digital. Eu faço o upsell, principalmente nos produtos front-end. O que é o produto front-end? Aquele produto de entrada. A pessoa ela não me conhece, eu rodo um produto ali para ela comprar. Ela compra e eu já deixo automático ali dentro daquele produto um upsell automático para a pessoa evoluir para o próximo produto. Então, eu faço isso. Eu faço carrinho abandonado, então, para recuperação de tudo isso. A gente faz acompanhamento, experiência do cliente nos produtos digitais para público nutricionista. Eu faço toda a experiência e o acompanhamento naqueles primeiros 30 dias com o robô. Então, olha, agora você precisa assistir tal coisa. Olha, agora você precisa entrar na planilha tal. Olha, agora está com dificuldade em X, faça isso, isso e isso. Nada sou eu que faço. Desculpa se alguém é meu aluno, achou que era eu, mas você sabe muito bem que é o robô. Eles sabem que é o robô, que não é você em alguns momentos? Sabe, E é tudo bem. O Joy é Joy também para o público Ok. de nutricionista. A gente fez recentemente um Oscar. Né, um Oscar do nutricionista, que foi um evento maravilhoso que a gente fez agora. E aí, nas mensagens automatizadas, o Joey tava de terno e gravata. Olha isso. Tem como você não interagir com um robô de terno e gravata? Verdade. Tem. Eu entrei de férias, né? Tirei 15 dias de férias.
E aí, eu, Fred, ali mesmo, não ia estar com os meus pacientes, nem nada. O Joey apareceu de colar havaiana, sem blusa e de shortinho. Fred está de férias, mas eu não, só estou com essa roupa. Mas se você precisar de XYZ, você vem legal, aqui. Muito legal. Isso é o quê? A minha velho. personalidade. Muda tudo, Realmente. Então, muda tudo. é tudo. Então, toda a parte de venda, toda a parte de início da venda ativa, o social selling, eu também faço com robô. Tirando a parte dos meus pacientes, a parte de acompanhamento, com todos eles eu também faço. Basicamente, eu acho que eu não faço com robô, é financeiro. Mesmo assim, ele ainda joga minhas vendas para uma planilha, Olha deixa isso. tudo organizado, Que né? maravilha, hein? Mas, basicamente, se você me falar assim, Fred, o que você não faz com o robô? Eu tenho até dificuldade de te dizer, Carol. Caramba. Eu tenho até dificuldade de dizer, porque a automação, para mim, é o diferencial. Eu digo que empresas que não forem investir em tecnologia nos próximos 5 anos, elas vão quebrar. Uhum. Acho que nem é uma realidade, né? Nos É, próximos 5 anos é vai ser verdade. inevitável. É. Hoje já é inevitável. Exato. Agora nós temos um bate-bola, jogo rápido Um pra dos fazer momentos mais contigo. gostosos do episódio. É, como é que funciona? Vamos fazer perguntas pra você e você tem que responder com no máximo uma palavra ou uma frase. Ai, meu Deus, que, Papum. Você que vai difícil tirar isso. de letra. Papo, Fred. Vou começar aqui, ó. Uma coisa a se evitar na hora de construir uma lista de transmissão. Coisa genérica. Boa. Conteúdo genérico. Perfeito. Certo. O que nunca pode faltar em uma mensagem de venda. Aí você diz... Ai, meu Deus, já estraguei a brincadeira. Ai. Já estraguei o bate-bola. Ai, conexão. Ok, perfeito. É. Uma habilidade que todo nutricionista deve desenvolver para ter sucesso no digital. Comunicação. Quais foram os seus 2 maiores desafios ao escalar um negócio digital? Insegurança e... Caraca. Isso deixa a gente ansioso, que é muito rápido. Insegurança, e eu acredito que o outro desafio tenha sido desaprender as coisas que eu já tinha aprendido no mercado tradicional da nutrição pro digital. Legal. Qual foi o 80-20 do seu sucesso? 80-20 do meu sucesso foi, de fato, pensar mais no meu CPF para que eu tivesse uma empresa muito forte. Que às vezes a gente deixa o CPF de lado na hora da construção da empresa e aí tudo desanda. Para finalizar, cite 2 automações que toda pessoa que trabalha com digital precisa usar. Onboarding, sem onboarding, né? Sem você dar boas-vindas para o cliente, mostrar o que ele precisa fazer, você tem um produto digital fracassado, porque o cliente ele compra e não sabe o que vai fazer, ele não vai ter acesso, você não vai ter resultado. E recuperação de carrinho, porque tem muito dinheiro na mesa e pessoas, vendedores ali humanos, não conseguem dar conta de muitas pessoas ao mesmo tempo e o robô consegue. Brilhou. Brilhou demais. Eu falei pra você que você ia tirar de letra? Não tem como. Bem demais. Agora, né? além do bate-bola jogo rápido, muita gente mandou perguntas É legais verdade. aqui na caixinha pra ti. Olha! Vou começar aqui, ó, com conexão.360. Precisa de muitos seguidores para vender um infoproduto e faturar muito? Claro que não. Eu comecei com menos de 10 mil seguidores. Hoje, dentro do que eu vendo para nutricionista, eu tenho 3.500 seguidores. O que você precisa, de fato, é entender que desistir não é uma possibilidade. Legal. Legal. Antes de ir para a próxima pergunta, eu tenho 2 elogios aqui. Um é da Liz Andrade Soares. Minha Será que você conhece ela? sócia! Ela falou assim, nenhuma pergunta, só pra dizer que tenho muito orgulho desse sócio maravilhoso. E o outro foi do Ítalo Ramos, D9. Falou, sou fã dele, figura super criativa e esforçado, incansável em aprender. Parabéns, Fred. Uau! Que carinho, Legal. Agora Obrigado. a pergunta do Levi.neves, que quer te conhecer um pouco melhor. Ele falou, Fred, você demorou pra fazer sua primeira venda? Então conta a história dessa primeira venda pra gente. Vou contar a história da primeira venda sem ser no digital e a primeira venda dentro do digital. Então, Boa. fora do digital, assim que eu me formei, eu comecei a distribuir panfletos e cartões. Isso não é uma vergonha nenhuma. Então, eu comecei a distribuir panfletos e cartões na minha região. Não conseguia, de fato, ali clientes para poder se consultar comigo. E eu fui numa amiga e eu falei assim, você tá precisando emagrecer, né? Aí ela,
Falei, tá precisando emagrecer, vamos lá, fazer uma consulta, fazer um preço promocional pra você. E eu fui fazer a venda ativa pra ela e eu vendi minha primeira consulta por R$80. Caramba. Mas também, com uma abordagem dessa, quem não compra... Também Você tá é. precisando emagrecer, né? Mas aí foi. A gente aprende com os nossos erros, Arrasou. porque se eu abordo hoje uma pessoa assim, ela me dá na minha cara. Não. Né? Também que era... Mudaram. Então, gente, eu evoluí, mas o desespero naquele momento me fez assim. Perfeito. Então, assim, eu fiz minha primeira venda no offline, eu atendi a minha amiga dentro da casa dos meus pais, com a balança dentro do quarto. Foi muito legal essa história. No digital, a primeira venda surgiu com muita segurança, né? Que foi, eu digo, do desafio em si. Eu fiz um desafio gratuito de 7 dias. Aí eu coloquei pessoas nesse desafio gratuito de emagrecimento e de estilo de vida saudável. E aí fui colocando as pessoas, fui fazendo. E aí abri o carrinho. Nos primeiros 30 minutos, ninguém comprou nada. Ninguém comprou o desafio pago, que era um desafio gratuito para vender o desafio pago. E eu com a minha irmã, né, que era a minha inspiração na época, já que ninguém vai comprar. E aí uma seguidora, já muito antiga, que conversava comigo no direct, foi lá e fez essa compra. E depois dessa compra a gente vendeu mais 17. Olha Foi só o primeiro legal. que a gente vendeu. A emoção é como se eu estivesse vivenciando isso aqui hoje. Era um produto de R$97, gente, mas eu dei tanto pulo. Eu comemorei e agradeci tanto, que era como se eu tivesse feito uma venda de R$100 mil naquele dia. Mas isso é um insight muito grande pra gente valorizar todas as primeiras vendas que a gente faz, não importa o valor que ela seja. Elas Perfeito. desbloqueiam a crença de que dá Exatamente, certo. cara. Né? É. É especial. Mas foi isso. Primeiro, e respondendo a pergunta também, primeiro eu entreguei muito valor no digital, que às vezes as pessoas não percebem isso. Eu tenho uma filosofia de vida muito grande, que em um mundo tão egoísta, quem entrega mais é rei. Então entrega teu conhecimento, entrega tua sabedoria, que a recompensa ela vem. Então eu fiz esse desafio, eu entreguei todo o meu conhecimento, minha sabedoria, e as vendas foram consequência disso. Legal Muito demais. Agora a pergunta da Samari Esther. Muito tempo sem atender. Quero voltar, mas em outro nicho. Aí ela abriu parênteses. Tentantes / saúde da mulher. Fecha parênteses. O que você me indicaria? Primeira coisa que você precisa fazer é já movimentar o teu Instagram com esse tipo de nicho, com o nicho. Não importa se você ficou muito tempo sem atender, se você está atendendo agora, a gente sempre vai começar do zero. Ninguém começa do 100. Todo mundo tem um ponto de partida. Todo mundo vem primeiro no primeiro degrau antes de chegar no 10º degrau. Você estudou, você passou pela faculdade, com certeza você se aprimorou ao longo dessas épocas, você tem capacidade técnica para isso. Então, abre teu Instagram, já vai assistir o KiwiCast, abre a tua lista de transmissão, a tua lista VIP, faz oferta, não fica só entregando conteúdo, seja direta, seja clara, mostre que você resolve um problema da sua audiência, faça com que ele perceba que ela tem esse problema e que é você que resolve isso. Muito legal. Esse aí, de certa forma, já até se conecta com a próxima pergunta, que é da Edna Santos Nutri. Fred, se você tivesse começando hoje, o que você faria para alcançar os seus primeiros R$10 mil faturados? Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Sim. Eu silenciaria meus sabotadores, silenciaria tudo que eu vejo dentro do mercado e seguiria apenas um método, um caminho, uma estrada, que é essa estrada que vai te levar para esses primeiros 10 mil. E faria isso incansavelmente, né? Acertando e errando. E quando eu batesse os primeiros 10 mil, e aí é uma coisa muito que acontece com a nutrição, é que, cara, se você for parar para perceber, e eu sou muito pé no chão com relação a isso, do digital, 10 mil, você já entra em uma parcela da população que ganha muito bem. A gente está acostumado a falar de R$1 milhão, de 10 milhões, de 20 milhões de reais, que quando a gente está no digital, a gente se compara muito e isso é um grande problema para a gente. Eu vejo hoje no mercado pessoas que ganham 500 mil por mês e estão insatisfeitas com a saúde mental ferrada porque acreditam que estão ganhando pouco e querem ganhar mais. Então, o nutricionista às vezes passa por isso, né?
tá faturando 5, que é muito acima do mercado, e aí ele quer faturar 10, aí ele fatura 10. Aí ele não tá satisfeito, aí ele quer faturar 20. Aí ele não tá satisfeito, aí ele quer faturar 30. Ele não tá satisfeito, ele quer faturar 40. Ele nunca tá satisfeito. Sim. E aí quando a gente entra, né, galera, nesse esquema, nesse círculo, isso é uma armadilha, porque você vai voltar pro zero. Então, o conselho, Edna, não siga vários métodos, siga um método só. Silencie teus sabotadores, porque eles vão gritar que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas silencia isso, faz o que você tem conhecimento, resolva os problemas das pessoas que te seguem, que elas vão confiar, se conectar e comprar de você. Perfeito. Nossa. Pergunta né? Não, é do Nutrinacal. É isso, né? Nutrinacal. Acho que é japa, hein? É japa. Qual é o diferencial do Nutri de sucesso pro Nutri derrotado? Mentalidade. A mentalidade é o diferencial. O Nutri derrotado é aquele que já entra na venda achando que não vai fazer a venda. É aquele que abre um produto digital e já fica, eu não vou vender. Esse produto não é bom o suficiente. O Nutri de sucesso, ele é resistente à frustração, ele investiga, ele planeja, ele segue a agenda, ele segue o cronograma. Se deu errado, ele entende, vai lá e refaz de novo. O derrotado é aquilo que já entra com um pessimismo muito grande, com a mentalidade já que, cara, isso aqui não vai dar certo. E tem o pior ainda. Sabe qual é o pior? Qual? É aquele que ainda influencia os outros. Verdade. A maçã podre. A maçã podre. Porque aí você tá insatisfeito, aí você chega no ouvidinho, olha lá, ó, cara, mentira, o Fred fez 1 milhão. Não, mentira, isso é impossível, nutricionista nenhum faz isso na vida. Isso eu chamo, não sei se pode falar isso aqui, acho que pode. É o cracudo da nutrição. Nossa Senhora. E esse é o que vai ser o derrotado, é a mentalidade de cracudo da nutrição. Perfeito. Caiu na real? Fred, pra gente finalizar com chave de ouro, tem aqui a pergunta do Ítalo Ramos, o D9 que tinha te elogiado, falou que era seu fã, e perguntou assim, os últimos passos foram vitoriosos, mas e os próximos, quais serão? Nossa! Tem gente te acompanhando, ó. Tô gostando que assim, ó, a audiência veio quente. Legal, né? Caixinha legal. Gostei, parabéns pra vocês. A gente tá de olho. Filosofia. Esses passos, claro, eles são vitoriosos, mas eu sempre digo que eles não começaram, eles não foram dados agora. Né? Eles são frutos de muitos anos de trabalho, de estudo, de dedicação, né? Esse reconhecimento tá aqui hoje no QuickCast, tá aqui conversando com vocês, é fruto, de fato, de muitos anos, onde eu tive que abdicar, porque a gente fala, né, às vezes entra nessa ilusão que é muito fácil, não é fácil, eu tive que abdicar de muitas coisas, eu acho que isso me deixou muito com os pés no chão. Então, os próximos passos da minha empresa e que eu quero para mim mesmo é me tornar aí um nômade digital, passar aí viajando, sei lá, pelo menos 80% do mundo. Não vim de uma família rica, mas quero que a minha família, os que vêm depois de mim, sejam de fato ricos e não só financeiramente, mas que eu possa proporcionar uma vida digna a essas pessoas. Então eu sou um cara muito pé no chão. Acho que o digital, ele tem muito esse glamour, muito, né, esse poder, e eu sou grato ao digital, eu faço parte do digital, eu respiro o digital todos os dias. Quem não tá no digital precisa tá no digital, mas eu sou muito pé no chão. Eu me mantenho assim, eu acho que essa é a diferença do meu sucesso para as outras pessoas, e os meus próximos passos são esses, continuar crescendo, mas crescendo com a minha mentalidade muito bem blindada, com o meu corpo muito bem blindado, sem descuidar, né, das coisas que são importantes para mim. Tem uma filosofia de faturar sem surtar. Hoje em dia a gente vê muita gente com burnout, né? Então não quero que para poder viver bem, que eu tenha que abdicar da minha saúde, por exemplo. Perfeito. Muito bom. E transformar o Loki em um influencer. Né? E transformar o Loki no influencer. Coisas internas. Fica pro próximo. Fica pro próximo. Que bate-papo incrível. Gostoso. Muito bom. Legal, cara.
muito Aprendemos muito sobre vida, sobre trajetória e principalmente sobre automação. Verdade. Como é possível transformar o seu negócio em um empreendimento digital, principalmente com automações, mas sem perder a humanização. Ó. Acho incrível. Inclusive, para fechar com chave de ouro, temos o quê, Marcelão? Nós temos presentes, né? Uns mimos. E não só pro Fred, hein? Nossa! O Adam tá ali também. Eu amo presentes, eu sou de Libra, gente. Linguagem do amor. A gente sabe. Uma das 5 a gente pega. Olha aí. Olha, Fred, esse presente aqui é pra agradecer sua Nossa. presença. Gente, tem uma... Vocês não estão vendo, mas tem uma foto minha, tá? Isso é pra agradecer você ter vindo com tanto humor, com tanta energia boa, compartilhar um conteúdo extremamente relevante pra nossa audiência. Tenho certeza que a galera adorou esse podcast, assim como a gente. Vai querer te acompanhar, não só para aprender sobre nutrição, mas até para seguir sua trajetória como empreendedor digital. Então já deixa aí suas redes sociais pra galera dar um follow. Se você ainda não me segue, não me conhece, segue lá ainda. Segue lá. No final do podcast, segue lá. Fred. Estevan _ Show de Perfeito. bola. Aí não tem como errar, né, galera? Agora, só pensando aqui que a gente deu uma cesta cheia de guloseimas pro nutricionista. Mesmo. Cheio de Dieta. açúcar. Mas eu conto ou vocês contam? Gente, não perde tempo. Vai lá, segue o Fred. E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Marcelão? Você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, tá maluco, né? Depois de um episódio desse, a primeira coisa que você tem de fazer é sentar o dedo nesse like. Se não tá inscrito, se inscreve no canal. Deixa aqui um comentário da principal lição que você tirou desse bate-papo super gostoso. E antes de você ir embora, a Carol tem mais um recadinho pra você. Carol, onde é que a gente encontra essa galera bonita? Nós temos aquele encontro marcado semanalmente no próximo KiwiCast. É por isso que eu te vejo lá. Tchau, tchau, galera!